Hoy nos va a compartir Liliana la palabra de Dios. Ella le voy a pedir que pase por aquí. Vamos a tener paciencia con su español portuñón, su portugués español, su español portugués. Así que ella tiene algo que compartir con nosotros. Amém. Buenos dias. Os saludo a todos com a paz do Senhor. Amém. E aos que nos estão vendo também por las redes sociais, muito buenos dias. É verdade que tenéis muita paciência porque estou muito nerviosa e os nervios muitas vezes me dão branco e meu ouvido pode que empece a falar a português aqui. Quero compartilhar com vocês uma anedota que me ha passado na semana passada. Mira, eu estava falando com uma senhora espanhola, não? E ela me estava contando uma coisa e de repente eu lhe disse, pois que mala suerte tiene. E ela me disse, vaya, nunca em toda a minha vida he escutado isso, essa frase. Nunca em toda a minha vida he escutado essa frase. Estou em uma mala racha. Pero ela ha entendido muito bem o que quis dizer-lhe, que ela estava em uma mala racha, pero eu, com meu portunhol, eu disse, que mala suerte. e assim foi. E sei que vosotros vão a entender-me perfeitamente. Bueno, antes de nada, quero dar as graças a Miguel, não, por a oportunidade. Mesmo conhecendo minhas fragilidades, minhas fraquezas, ele sempre me dá uma oportunidade de estar aqui e poder compartilhar algo com vosotros. Eu, para predicar aqui neste púlpito, he estado a última vez há 4 anos. 4 anos. Desde 4 anos não venho aqui para predicar. He passado por um processo muito duro em minha vida, onde não tinha forças, onde me sentia vazia, onde não sentia que podia compartilhar nada com nadie. Miguel muitas vezes me ha invitado e disse, Letícia, não puedo, não estou preparada. Pero como todos os processos, isso se acaba. Dolor sigue aí, pero se acaba, não? E hoje quero compartilhar com vosotros a respeito de um homem que também ha passado por processos. Esse processo não ha durado apenas 4 anos. Não, esse processo ha durado 45 anos. Quero falar-lhe sobre Caleb. Sei que na Bíblia há muitos Calebes, pero eu quero falar de Caleb, que era um dos 12 espias do povo de Israel, desse Caleb. Los quero falar hoje. Então, vamos a ler em Números, capítulo 14, versículo 24. Números, capítulo 14, versículo 24. Amém? Pero a mi siervo Caleb, porquanto hubo em ele outro espírito, e decidiu ir em pós de mim, eu le meteré em la tierra donde entrou, e sua descendência la tendrá em possessão. Caleb era um dos 12 espias que Moisés ha enviado a reconhecer a prometida, a terra de Canaã. Deus havia sacado o povo de Israel do Egito, com a promessa de dar-lhes uma terra, uma nova terra, uma terra que manava leite e mel. Então, Caleb era o líder da tribo de Judá.
e mais 11 líderes han ido a reconhecer esta terra. Pero aí ha havido algo que não ha funcionado muito bem, porque 10 de los espías han visto que a terra era mala, que em la terra só havia gigantes, que la terra só havia muralhas, cidades grandes e fortificadas, que em essa terra só havia obstáculos e dificuldade. Pero Josué e Caleb, estes han visto possibilidade de Deus atuar, donde os outros veiam apenas gigantes, donde os outros veiam apenas dificuldades, donde os outros veiam apenas obstáculos. E volvendo, han passado aí os espias 40 dias, e volvendo para dar um informe a Moisés, os 10 desciam nas coisas e desanimava muito o povo, porque diziam, não, aí não podemos entrar, aí não há nada que podamos fazer, porque aí é impossível. Há uns homens tão grandes que não vamos a poder com ele. E Josué e Caleb diziam que sim, que podemos. Se Deus disse que podemos, é porque podemos. Se Deus disse que em essa terra mana leite e mel, sim, é de mana leite e mel. Eles tinham a fé e a convicção e confiavam em lo que Deus havia dito. Confiavam em lo que Deus havia dito. Isso é muito importante. E o Senhor se ha enfadado muito com eles, com os 10 em especial. O Senhor se ha enfadado muito porque ele dizia, como é possível, não? Há 12 pessoas e 10 vê de uma forma diferente, e 2 vê de outra forma. E com isso, o Senhor dizia, apenas Caleb e Josué han visto a terra como eu la vejo. Que em esta terra há possibilidades, porque se estou com eles é porque há possibilidades. Então, se é Senhor aqui nesse momento, hace uma promessa a Caleb. Ele manda que Moisés diga a Caleb, não? Em versículo 24, vamos a ler outra vez de Números, não? Me perdi. Pero mi servo Caleb, porquanto hubo em ele outro espírito, e decidiu ir em pós de mim, eu le meteré em la terra donde entrou sua descendência, e sua descendência lá tendrá por possessão. Aqui é uma promessa que o Senhor hace para nós outros, para Caleb nesse dia. E nesse momento, lhes quero perguntar, e nós outros? Delante de los problemas, delante de las dificuldades, como podemos, como reacionamos? Como hacemos? Será que em nossa vida diária, quando temos um problema, reacionamos como os 10 espias? Ai, que não puedo, ai, que isso está muito mal, ai, que não há nenhuma possibilidade. Ou será que reacionamos como Caleb? Que sim, que podemos. Se Deus é com nós outros, podemos, vamos poder, porque Deus nos vai ajudar, Deus não vai deixar nossa mão. Então, eu quero que vocês vão pensando todas essas coisas, porque são exemplos e ensinança que podemos sacar
de la vida de Caleb, de sua reação. Obstáculos, dificuldades, isso sempre vamos a ter em nossa vida, pero vai depender da forma que miramos tudo isso, da maneira que miramos. Podemos mirar as coisas com fé e positividade, como ha hecho Caleb. É uma escolha sua. Ou podemos mirar as coisas sem fé e com negatividade. Ver só as coisas negativas quando temos problemas. E mira que o povo de Israel tinha muitas razões para confiar em Deus. Muitas razões. O que ha hecho Deus com eles? O Senhor abriu o mar rojo para eles passar. O Senhor les enviava maná do cielo, les enviava fogo por la noite para que não tivessem frio, le ponia nuvem durante o dia para que não se queimassem. O Senhor les ha hecho atravessar o rio Jordão. Quantas coisas o Senhor lhes havia dito, pero eles seguiam murmurando, seguiam reclamando, seguiam vendo as coisas com dificuldade. Veiam apenas os obstáculos, não veia nada de positividade. Então, é muito importante que, delante de los problemas, podemos ver as coisas com positividade, com fé. E temos que entender que nossa fé, em los momentos de dificuldade, não pode tambalear. Temos que mirar sempre os problemas com positividade, recordando sempre das palavras do Senhor. Por isso, sempre em las últimas predicações que hemos tenido aqui, Miguel nos tem hablado muito de nosso relacionamento com Deus, porque é de acordo com nosso relacionamento com Deus, de quanto conhecemos a Deus, que nós outros também vamos conhecendo a Deus e fortalecendo nossa fé. Não é assim com as pessoas em nossa vida diária? É assim, porque quanto mais tu conhece uma pessoa, mais se relaciona com uma pessoa em nossa vida diária, mais la conhecemos. É assim ou não? Uma pessoa que tu não se relaciona com ela, tu não sabe como ela é. E é mesmo em nosso relacionamento com Deus que temos que ter esse relacionamento para que nossa fé e nossa positividade pueda fortalecer sempre. Me gostaria agora de ler em Josué, capítulo 14, começamos por versículo 6 e vamos até 13, das 6 ao 13. Josué 14, versículos 6 ao 13. E os hijos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, hijo de Jefone, cenezeu, lhe dijo: Tu sabes lo que Jeová dijo a Moisés, varão de Deus, em Cádiz Barnea, tocante a mim e a ti. Eu era de idade de 40 anos, quando Moisés, servo de Jeová, me enviou de Cádiz Barnea a reconhecer a terra. E eu lhe traje notícias como lo sentia em mi coração. E mis hermanos, los que haviam subido comigo, hicieron desfallecer el coração del pueblo, pero eu cumpri, seguindo a Jeová mi Deus.
Então Moisés jurou, dizendo: certamente a terra que odiou tu pé será para ti, para tus filhos, em herança perpétua, porquanto cumpliste seguindo a Jeová mi Deus. Agora bem, Jeová me ha hecho viver, como ele dijo, estes 45 anos, desde o tempo que Jeová falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava por el deserto, e agora é aqui. Hoje sou de idade de 85 anos, e todavia estou tão forte como é o dia que Moisés me enviou. Qual era minha força? Então, tal é a hora minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Dá-me, pois, agora este monte, del qual falou Jeová aquele dia, porque tu oíste em aquele dia que os anaseus estão ali e que há cidades grandes e fortificadas. Quizá Jeová estará comigo e los echaré como Jeová ha dicho. Amém? Em esse contexto histórico, eles estão em Gilgal. Em este exato momento, Josué está haciendo a distribuição da terra prometida. A las 12 tribos, não? Cada tribo recebe sua parte para habitar em Édia. Aqui já havia passado 45 anos. Caleb já havia passado por seu processo. 45 anos a durada é processo, la espera. Ha passado tempo, pero sua promessa, em esse exato momento, estava se cumprindo. Eles já haviam andado durante todos esses anos, porque eram um povo, como já he dito antes, muito pessimista, muito incrédulo, muito murmurador, e eles reclamavam de tudo. Para eles, nada estava bueno. O povo de Israel, para eles, nada estava bueno. Nada. Se Deus lhes dava, é porque lhes dava. Se Deus não lhes dava, é porque lhes faltava. Sempre estavam reclamando, sempre estavam murmurando. E por isso, han tenido que andar em círculo 45 anos para que pudessem chegar à terra prometida. Caleb disse aqui, né? Ha dito, porque hoje tenho 85 anos. Hoje sou de la idade de 85 anos. E todavia estou tão forte como é o dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, hoje também la tenho. Não me sinto um homem cansado, não me sinto um homem desanimado, não me sinto em nada, porque he passado 45 anos seguindo a Deus, porque he confiado em Deus. He passado 45 anos mirando as coisas com positividade, porque eu sabia que esse dia iria chegar, que o dia de minha promessa iria chegar. He passado 45 anos perseverando, porque sabia que o Senhor estaria comigo, e esse dia eu iria receber minha promessa. E me sinto forte, como se tivesse 40 anos, para receber minha promessa. Possivelmente, Caleb havia passado por muitíssimas coisas, pero perseverou em sua confiança em Deus. Porque a cada dia ha podido ver as manos de Deus em sua vida e em la vida de todo o pueblo. Não só de ele, pero de todo o pueblo, mesmo de aquele pueblo que murmurava. Será que nós outros também somos capazes de valorar todo o que Deus hace para nós,
para nós outros? Sentir e ver que Deus está aí em cada detalhe de nossa vida? Será que somos capazes? Deus nos pede perseverança, nos pede bom ânimo, nos pede confiança em Ele. Isso agrada a Deus. Assim como lhe ha gostado a Deus a atitude de Caleb e de Josué, também lhe agradará ao Senhor quando perseveramos em nossa confiança em Ele. Caleb ha sido um homem sábio. Caleb ha sido um homem perseverante. E Caleb ha sido um homem com discernimento. Porque em estes 45 anos que ele ha passado esperando sua promessa, ele não se quedou aí, a Bíblia não habla nada disso. Ele não se quedou aí dizendo a Josué. Porque quando Moisés ha morto, quem passou a ser o líder do povo de Israel ha sido Josué. Josué era o líder de todo o povo. Caleb não se quedou aí. Josué, e minha promessa? Quando será que vamos chegar? Quando isso? Quando aquilo? Não. Ele se quedou callado, confiante, porque ele sabia que o dia do cumprimento de sua promessa iria chegar. Ele se quedou perseverando, confiando em Deus. Ele ha sabido esperar o tempo correto de reclamar sua promessa. Em el livro de Isaías, em el capítulo 40, em el versículo 31, nos dá esse secreto, nos conta, nos dá uma promessa a todos nós outros também, que podemos ver uma promessa para nossa vida, pero este é o secreto de Caleb. Pero los que esperam a Jeová tendrão novas forças, levantarão alas como as águilas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Esse era o secreto de Caleb. Los que esperam em Jeová. Há outras que dizem, los que confiam em Jeová, outras traduções, não? Caleb ha esperado em Jeová. Ha confiado em la promessa que o Senhor lhe ha hecho. Por isso, ele, com 85 anos, disse que tinha as mesmas forças, o mesmo ânimo de quando tinha 40 anos. E quando Josué começou a distribuir a terra prometida a cada tribo, Caleb supo que havia chegado o dia de receber sua promessa. E supo também em que momento chegara Josué. Então, aqui em versículo 12, vamos a ler outra vez, de Josué 14, versículo 12. Dá-me, pois, agora este monte, do qual falou Jeová aquele dia, porque tu oíste em aquele dia que os anaseus estão ali, e que há cidades grandes e fortificadas. Quizá Jeová estará comigo e los echaré, como Jeová ha dicho. Ha chegado o momento de ele reclamar, de pedir aquilo que o Senhor lhe havia prometido. Caleb não ha escolhido um lugar fácil, não. Ele ha escolhido um lugar difícil, pero é o lugar que o Senhor lhe havia prometido. É o Monte Hebron. É o Monte Hebron se quedava em la parte sul. E aí, como ele ha dito aqui, eu sei que aí há muitos anaseus, há muitos gigantes. E que estão aí também as cidades grandes e fortificadas. Ele sabia que tudo era difícil. E mesmo assim ele pedia e descia. Sei que aí há tudo isso. Pero eu, se o Senhor me ha prometido, é porque eu puedo. Porque quizás, ele disse aqui, quizás Jeová estará comigo. E los echaré, como Jeová ha dicho.
los echaré como Jeová ha dicho. Por isso é muito importante conhecermos ao Senhor, relacionarmos com o Senhor, para podermos saber todo aquilo que o Senhor nos disse, para podermos, em los momentos corretos, reclamarmos nossas promessas, todo aquilo que o Senhor ha deixado para nós outros, não? Em esse momento, em versículo 13, nos disse, aí de Josué, versículo 13, nos disse, Josué então lhe bendijo e deu a Caleb, filho de Jefone, a Hebrão por heredar. Amém? Aqui está. Aqui está. Ele ha esperado em Jeová. Ele ha confiado em Jeová. E ha confiado em la promessa que o Senhor lhe ha hecho. E por isso, ele recebeu sua promessa. Porque a confiança em Deus, a perseverança, como já he dito, isso agrada muito ao Senhor. Eu quero assim que paramos para pensar e mirarmos a nós outros mesmos, não? Quantas vezes nos sentimos, ou com 30, com 40, com 50, com 60, nos sentimos cansados, desanimados, aí dia que decimos, eu não tenho força mais, eu estou tão cansada, eu tenho esperado tantas coisas e minha vida me parece tão difícil, não? Em esta manhã quero que vós outros mire a este exemplo, não? A este exemplo que estou falando aqui hoje. Estou lutando tanto, não? Lutando por umas coisas que nunca chega. Quantas vezes passamos? Pero todo vai chegar. Todo tem seu tempo. Os que quero deixar para vosotros hoje é isso. Nesta manhã, dizer-lhes que as promessas de Deus não têm fecha de caducidade. Que pode passar o tempo, pode passar os anos, pero aquilo que Deus ha prometido vai se cumprir. Que podamos correr a Caleb como exemplo para nossas vidas. Que perseveramos em nossa fé, que a cada dia podamos ter a força, a valentia de Caleb, que aprendamos a mirar nossos problemas com positividade, porque muitas das vezes o que para nós outros é muito difícil, é muito duro, e muitas das vezes nos parece impossível, para Deus é apenas uma oportunidade de Ele atuar e de seu nome ser glorificado. Amém? Que o Senhor os bendiga.